Bora lá, Fiel. Vitória Leite da ESPN está lá em frente o CT Joaquim Grava, trazendo as últimas novidades do Corinthians após a classificação histórica na Copa do Brasil. Em uma noite mágica na Neoquímica Arena, o Guinegão acabou com as quartas de final, colocou no bolso e levou pra casa. Na sua opinião, qual foi o melhor jogador em campo ontem do Timão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Gin. Ah, entendi. Carro, Yuri, Memphis. Entendi. Trio Jim. Você... Tem um quarto elemento agora nessa disputa aí, Vitória. Didim. Podemos pensar aí em umas possibilidades para esse novo quarteto corintiano que tem dedo de Dorival Júnior, hein, pessoal? Boa tarde. Bom dia, aliás, para vocês, né? 11 horas da manhã ainda, a gente já tá aqui em frente ao CT Dr. Joaquim Grava. Enquanto vocês estavam aí na resenha, passou também as falas dos personagens do jogo de ontem, o técnico Dorival Júnior, o senhor Copa do Brasil, acabou de passar aqui, entrou no CT, atendeu ali a alguns torcedores que estão no portão, enfim, tá muito feliz, é claro, com essa classificação, e uma classificação que teve muito eu ia falar o dedo dele de novo, mas eu sempre fico pensando nos lá eles da vida, né? Mas teve muita participação do técnico corintiano, que sim, recebeu muitas críticas esse ano, mas nessa classificação da Copa do Brasil, principalmente no contexto da competição no geral, o time não ter tomado gols em nenhum dos jogos, nesse jogo principalmente, que vinha com desfalques, o Dorival foi ali ousado, pensou em 3 zagueiros, depois é claro que vocês vão falar muito melhor do que eu sobre isso, mas as escolhas dele para esse confronto foram muito positivas, e mais uma vez apostando no cria do terrão, o Guinegão, que a gente vai falar, viu, na base alvinegra, não é que ele era o grande destaque não, mas agora tá fazendo muita diferença nessa oportunidade, né, em ser oportunizado pelo time profissional, tá fazendo aí o seu nome, o garoto corintiano. Além disso, a gente pode falar também, é claro, de uma noite de destaque de mais uma vez, Hugo Souza acaba de voltar de uma convocação para a seleção brasileira, a moral tá lá em cima, pegou pênalti, também salvou bastante no segundo tempo, principalmente depois que o Corinthians faz o segundo gol, né, é um pouco mais pressionado ali pelo Atlético Paranaense, ainda assim consegue sair então sem ser vazado nesse confronto de 2 jogos, 3-0, participação total de Guinegão, do técnico Dorival Júnior, do Hugo Souza, e é claro, de volta Rodrigo Garro, agora mostrando aí que tá praticamente 100% fisicamente, né, teve uma questão médica muito chata, a gente pode dizer assim, né, naquele vai e volta, toda hora ficava indisponível pro Corinthians, mas agora tá de volta, os 3, e a gente espera pra ver no Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil hoje dá pra curtir só hoje, final de semana tem Campeonato Brasileiro de novo, Bruno. Para mim, a satisfação e o prazer é ver a evolução individual que a equipe vem tendo. Vários jogadores crescendo, acreditando, crescendo de produção, se entregando em treinamentos, em trabalhos. Eu acredito que isso vem acontecendo. Jogadores que estavam desacreditados, de repente, vêm aí encontrando um caminho por acreditarem nesse trabalho, mas, acima de tudo, por acreditarem em si próprios. É muito gratificante para mim, fico muito feliz por esse reconhecimento. Acredito que em curto prazo ainda, todos os carinhos dos torcedores, somente agradecer. E acredito que a classificação não foi só minha também, foi de todo o grupo. O monstro aqui do lado também acabou pegando pênalti, graças a Deus. Na ida também teve a assistência do Mateuzinho. Acho que foi um trabalho em conjunto de todo o grupo também. Essa conversinha. Pelo amor de Deus. Acima de mim, Jesus. Me ajuda, né? Pode confiar em números do Guinegão pelo Corinthians nos últimos 5 jogos. 4 gols, caramba, em 5 participações. O segundo em finalizações, o segundo em finalizações no alvo. Ainda finalizações para marcar, ele é o primeiro, também em minutos, em ações na área do rival. Impressionante, hein? A gente comemorava o retorno do trio, não é, Vitória Leite? Do trio Jim. Nem precisa mais do trio, porque agora, 3 meses. Nossa senhora, o mundo vai ser outro, hein? Eu vou ajudar a Vitória, a Maisinha escreveu o seguinte, ó. Meu filho vai chamar João Negão Garro de pai Alberto Souza. Porque assim, é mais que um trio, né? A gente tá falando de alguns jogadores como o Hugo, Souza como agora o... Do Hugo Souza. Hugo Souza. Porque são alguns destaques desse time do Corinthians, aquilo que você fala, Mari. Quando tá o time inteiro ali completo, é um time forte, mas agora tem o Guinegão e até o Vitinho. Sim, e esquemas, né? Porque esse Corinthians ele já teve algumas caras ali. Começo do ano teve a cara do Aguilera também, né? Foi com o Dorival que ele, entre aspas, perde espaço, uma lesão ali.
E aí o Dorival prioriza os laterais que conseguem atacar mais. Então, é interessante como o Dorival ele vai administrando esse grupo e ele não encosta ninguém ali 100% ou para sempre. Ele entende o momento ou o adversário que a equipe precisa e aí vai introduzindo algumas peças, como foi o Kaique, junto com o próprio Guinegão. Mas é bem legal mesmo, assim, porque a gente tem falado tanto da base, né, dos clubes. Sim. Conversamos ontem sobre o São Paulo necessitar, né, vender tão barato assim por conta do fluxo de caixa, enfim. E ainda assim, esses jogadores, eles vão aparecendo, eles vão passando por dificuldades, enfim. O Corinthians, ele poderia queimá-lo mais uma vez, né? Queimar mais uma das suas joias, porque o momento não é legal. Mas ainda assim, tem um trabalho bem legal acontecendo ali. É aquele recorte. A minha teoria só ganha força, Jailson. No recorte Copa do Brasil, o Corinthians é o melhor time do mundo. Ganhou tudo. 6 jogos, 6 vitórias, nenhum gol sofrido. Dentro e fora de casa. Dentro e fora. Conseguindo vencer. Já no primeiro jogo já tinha sido melhor também. E ontem o Dorival foi inteligente. Ele pega os desfalques, né, que ele tinha, vai equipar ali, né, a formação tática com o do Atlético Paranaense e descobre o Matheus Bidu por dentro, por exemplo, né? Porque o Henrileri em alguns momentos também estava jogando por fora, justamente tentando ali aproveitar a ala pelo lado esquerdo, e o Bidu aproveitando justamente por dentro esse espaço. Então, assim, o Corinthians foi muito tranquilo ontem. O Maicon distribuindo o jogo, os dois volantes também participativos. O Maicon ontem também, Isso. né? Partidaça O dele Dorival de tá novo. recuperando. De novo. Então, mas tinha aquela questão do Maicon em relação ao primeiro volante, que eu não concordava, porque ele estava invertendo com o Martinez e com o Carrillo, por exemplo. E agora ele tá conseguindo fazer o Bidon também chegar um pouco mais à frente. Ele bota os dois laterais para chegarem à frente, e era isso que não estava acontecendo. Ele estava dependendo exclusivamente dos dois volantes, que não era o ponto forte. O Carrillo, sim. Mas o Martinez não é o ponto forte do Martinez e do Ranieri, por exemplo, chegar à frente. Então agora sim, com os jogadores por dentro e os laterais, e aí também tem a volta do Garro, tem o Memphis, enfim, o Yuri agora é ver a questão da lesão do Memphis, né? Isso. Ver se foi só um desconforto, se não é nada tão grave, para ver também como vai acontecer o quarteto. Se acontecer, eu acho que o Guinegão perde espaço, né? Porque não tem Ou ele pega o espaço de alguém. Cara, então, só se ele for tirar um dos volantes, né? Só se ele for tirar, por exemplo, um exemplo é tirar o Bidon. Só se ele fosse tirar um Bidon da vida e colocasse o Memphis pra armar junto Ainda com o acho que o Garro. Memphis deveria jogar mais E próximo o do Garro. Guinegão com o Yuri Alberto como dupla de ataque. O Garro tá muito sozinho. Teria que ser mais ou menos assim. Mas aí, e a marcação? Memphis e Garro. O Garro ia ter que marcar mais pro Memphis, né? Mas já tá acontecendo isso, né? O Guinegão tá marcando. O Exatamente. Guinegão tá compensando Aí muito você bem bota essa Yuri e parte da Guinegão marcação. pra... É o que a Mari falou da juventude, né? Exatamente. Na semifinal da Copa do Brasil, Quem é? Dorival Júnior. Verdade. Mais uma vez, hein? De novo. Rumo a mais um título, será? E a classificação do Corinthians mais uma vez na semifinal da competição. Ontem, 42 mil torcedores foram até a Neoquímica Arena. Bela festa. O Corinthians já tinha a vantagem e ainda ampliou essa vantagem, graças também, claro, ao Garro e ao Guinegão, que tá jogando muito bem, Mari Pereira. Garro, Guinegão e Dorival Júnior, tá, Bruno? Ontem ele muda o sistema, entra ali com 3 zagueiros, o Henrileri sendo um desses zagueiros, né? Impressionante, aproveitar os alas, laterais do Corinthians no ataque. Mas o Atlético Paranaense elevou o nível, tá? Com a chegada de a barca colombiana pro Atlético Paranaense nessa Série B. Teve esse gol anulado, falta no Maicon. E aí, vida que segue, depois o Corinthians crescendo. Foi bem anulado pra você, Mari? Pra mim, sim. Pra mim tem ali um empurrão, né? O braço ali. Tem a falta, Carga. Jailson? Foi falta. Não, Aí, isso ó. daí é indiscutível. Ali, ó. Braço nas costas do Maicon. Seria um golaço do Vives? Seria um baita gol, porque ele teve personalidade. Ele Exatamente. É arrancou, o Adriano foi. Imperador. Ele tentou ali, ele encarou. Os dois jogadores do Corinthians estavam na marcação, Bem mas demais. foi falta. E que passe do Guinegão pro Garro. Que passe, ele rouba a bola, né? Aproveita justamente ali o encaixe da marcação do Corinthians, a pressão. Rouba a bola e dá um passe de Garro, né? Até foi falado na transmissão, um passe de Garro pro próprio ali, Rodrigo fazer o gol. E aí, final do primeiro tempo, né? Memphis sentiu e acabou substituído pelo Vitinho, que também entrou muito bem, tá? Vitinho entrou muito bem. Entrou bem e entrou por trás também. Também, só que era pra ter sido expulso. Mas atuando por dentro, né? Como segundo atacante, não como ponta esquerda, ele foi muito bem, mas era pra ter sido expulso. O árbitro estava muito perto do lance. Dos Vitinho. dois, inclusive, Muito tá? perto, Do exato. lance Da do falta Vitinho também e da do Maicon. falta do gol, porque é aquilo, né? O cara se vê no VAR.
Ele vai lá ver a imagem e ele se vê no lance. Um absurdo. E aí o Guinegão brigando e, claro, colocando a bola pra rede, então também a jogada aí do Corinthians, e o Gui é um dos destaques mesmo. Garro mais uma vez participando do momento ofensivo do Corinthians, Mari. A juventude é uma coisa maravilhosa, né, Bruno? 18 anos de idade, vou ficar caído no chão. Faz tempo, Imagina, hein? vou levantar e vou fazer o gol. Muita personalidade do Guinegão. Então, você sabe que eu não achei pênalti esse lance aí? Mas o quê? Da mão Você achou ou fora? Primeiro que eu não da sei área? se foi dentro. E segundo que eu também não marcaria, A não. mesma situação daquele pênalti do Ayrton Lucas. Exatamente. Em relação ao braço. Horas, né? Horas falando sobre isso. Não, e ele tá com o braço pra trás. Bom, não interessa. Interessa que o Hugo foi lá e Ele resolveu as tentou coisas. ficar com o braço pra trás, mas o movimento natural de alavanca É que o pra do- você correr, o braço fica, né? O do Ayrton Ayrton Lucas Lucas ainda era pra frente, né? Não, mas foi no braço de Foi no trás braço também. de baixo. Braço de trás. Foi no braço de trás também. Enfim, 8 pênaltis defendidos pelo Hugo, né? Impressionante. É um dos destaques, então, do Corinthians. Depois teve ainda um outro gol anulado aí por parte do Atlético Paranaense, também bem anulado, porque realmente Impedimento. existia ali o impedimento. Então é isso, o Corinthians avança para a Copa do Brasil, semifinal mais uma vez, aguarda o vencedor do confronto mineiro. Os corintianos estarão de olho, porque estão só na espera depois de vencer novamente o Atlético Paranaense, 1-0 em Curitiba, agora 2-0 nesta quarta em São Paulo. Vamos lá, vamos para a Neoquímica Arena. A Mariana Becker acompanhou a vitória do Corinthians, Guinegão decisivo, marcando mais um gol, né? 4 gols em 5 jogos. O moleque tá espetacular, ajudando demais o Timão. E conta pra gente como foi a noite de futebol de Copa do Brasil. Tudo bem, Mari? Boa noite. Boa noite, Edu, amigos ao Fã de Esporte que nos acompanha. É isso, a gente viu uma noite em que nada deu certo pro Atlético e que tudo contribuiu aí pro Corinthians. Teve polêmicas de arbitragem, Atlético saiu na frente, mas teve o gol anulado, aí perdeu um pênalti no segundo tempo e aí também viu a defesa falhar pro primeiro gol do Garro aí do Atlético e do Corinthians, e aí na segunda etapa o Guinegão fecha o placar, né? Como eu disse, o Atlético ainda teve a oportunidade num pênalti e Benavides acabou errando aí a penalidade. E aí teve toda essa polêmica com a arbitragem, porque no primeiro gol ele foi no VAR para anular o gol do Viveiros, e aí na segunda etapa também teve um lance que o Atlético reclamou bastante, que foi o pisão do Vitinho aí na panturrilha do Dudu, e teve bastante reclamação dessa parte de arbitragem. Mas o Corinthians acumulou aí a 100ª vitória na Copa do Brasil, 6 jogos, 6 vitórias, nenhum gol sofrido até agora. Hugo Souza, que estava na seleção brasileira até ontem, chegou de madrugada e aí ainda pegou o pênalti, defendeu essa penalidade aí. Ele que é conhecido por defender penalidade, foi a 8ª penalidade que ele defendeu esse ano pelo Corinthians, né? A 5ª só esse ano. E vale lembrar também aí um detalhe: o Memphis deixou o campo no primeiro tempo ainda, sentiu a perna pesada, a coxa ali, e aí acabou saindo ainda na primeira etapa. Esse 4º ano consecutivo, então, que o Corinthians avança à semifinal da Copa do Brasil. Isso então, Edu, na próxima rodada aí o Corinthians, o próximo compromisso dele é pela Série A do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Fluminense. Já o Atlético agora foca totalmente na Série B do Campeonato Brasileiro e tem um jogo decisivo agora contra a Chapecoense, confronto direto aí em busca pelo acesso, e aí enfrenta a Chape na terça-feira e foca completamente agora. O Atlético que já vinha falando, né, que o foco era na Série B pelo acesso e não priorizava a Copa do Brasil, tanto que hoje o Atlético entrou com um time misto e aí acabou perdendo e caindo fora da Copa do Brasil. Tá bom, Mari, muito obrigado pelas informações. É isso, acabou fazendo um jogo honesto, né? O Atlético Paranaense que vem galgando posições, como diria o outro, na tabela da Série B. Vamos dar uma olhada nos números da partida. A vitória do Corinthians por 2-0. Já, Renata Ruel fala dos lances de arbitragem, hein? Já. Questão de interpretação, é melhor chamar a Renata. Ó, Timão na semifinal de novo, hein? Que coisa! O Corinthians passando por momentos complicados, fora de campo, mas na Copa do Brasil tá lá de novo com 61% de posse de bola contra 39% do Furacão, 9-5 em finalizações, 3-2 no alvo, grandes chances, a gente tem um empate aqui, 2 para cada lado, e ações na área rival também empate, 15 para cada um. Ô, seu Elton, volta aqui, por favor, vamos conversar. Eu concordo com que o Furacão poupando jogadores, com o Odair Hellmann suspenso,
teve uma atuação digna. A gente vai falar já dos lances de arbitragem, né? Mas, falando da partida, tivemos ali o Corinthians com 3 zagueiros, o Angeleri, um deles, né? O André Ramalho foi uma perda de última hora, uma ausência de última hora. O Corinthians com bons momentos também em campo, né? Sim, a Mariana trouxe aí o contexto, né, do que foi o jogo e ouvimos os personagens. E entrando um pouco no que esses 2 personagens, né, particularmente os técnicos de Atlético e Corinthians, Fábio Moreno aí como o técnico ali no campo e o Dorival no Corinthians. Primeiro que o Dorival partiu dessa formação de 3 zagueiros, porque no jogo de ida o Atlético se fechou com praticamente um 5-4-1, não é, Edu? Jogou também com 3 zagueiros, 2 laterais que não subiam tanto. A gente trouxe, inclusive, né, o contexto do jogo de ida, na oportunidade, os 2 laterais do Atlético não subiam ao ataque. Então a intenção de ter 3 zagueiros era liberar os alas, o Matheus Bidu por um lado e o Mateuzinho por outro. Os 2 jogadores com muita liberdade para encostar nos 2 atacantes, né, o Memphis e o Guinegão. Só que a gente partiu de uma espinha dorsal que funcionou muito bem no Corinthians, e eu vou começar da frente para trás. O Guinegão, né, grande destaque do jogo, 1 gol e 1 assistência, acabou sendo importantíssimo para a construção do placar. Rodrigo Garro, idem, né, 1 gol e 1 assistência, e eu acho que é uma notícia muito boa, né, o Garro voltando a ser um cara de articulação, e a gente vai ver, inclusive, os números dessa espinha dorsal, que é o Guinegão, né, trazendo aí, que conseguiu, nesses últimos 5 jogos, ser um cara substituto à altura do Yuri Alberto, e a gente tá falando de um garoto, porque ele tem 4 gols, e nesses últimos 5 jogos foi quem mais marcou com a camisa do Corinthians, 5 participações em gols, porque com a assistência de hoje, né, ele completa esse quinteto de participações, 9 finalizações e 4 no alvo, e aí só é o segundo do elenco, né? 2,3 finalizações para marcar um gol, o que é um índice de eficiência muito alto. É quase um gol por jogo, né? 102 minutos, quase um gol por jogo. E um cara que entra muito na área, né? Ações na área rival. Primeiro com 16 nesses 5 jogos, o que dá uma média aí de quase 3, né? Um pouco mais de 3 ações na área rival por jogo. Então, a gente está falando de um time que tem esses 2 elementos, né? O Guinegão e também o Garro. Mas eu vou acrescentar também, Edu, quando você tem goleiro, é outra coisa, né? O Hugo Souza também acabou sendo importante, foi um cara fundamental na construção do placar, conseguiu pegar um pênalti, mais um pênalti, como trouxe a Mariana Beck, é o seu 8º desde que chegou ao Corinthians. Então acho que foram 3 caras importantíssimos para construir esse resultado no agregado, né, de 3-0 contra um Atlético que se defendeu muito, né, com uma linha de 5, tanto que o Esquivel, que é um lateral esquerdo, estava jogando de zagueiro, um zagueiro pela esquerda. É isso, claro que tem um componente ali meio de sorte, né, porque o Negão, ele acaba entrando no time, aliás, me lembra de Alcione. Se o Negão tirar o chapéu, você creu, né? Tá creu, né? O Guinegão. Agora, ele é um menino de 18 anos, né? Que foi por necessidade que acabou o Dorival usando, né? O Yuri até estava à disposição hoje e acaba entrando no segundo tempo, né? E o Guinegão caiu muito bem, aproveitou a chance de uma forma sensacional, a ponto de o Corinthians prestar atenção e renovar o contrato dele para não perder como perdeu outras joias da base, né? Que é um vacilo tremendo. Então, a boa notícia é essa, né? Ele aproveitando, e o Yuri pode voltar com calma para voltar a jogar normalmente no time do Corinthians, sem aquela pressa, tem que voltar porque não tem ninguém. E o Guinegão botando no banco o Romero, né? O maior artilheiro da Neoquímica Arena, também o Thales Magno, né? Estava em La Paz no banco de reservas com a seleção brasileira e nesta quarta, um dia depois, já estava na Neoquímica Arena e defendendo o pênalti. Então, olha só, desde que ele chegou ao Corinthians, em tempo normal, 15 enfrentados, ele pegou 4. E em disputas de penalidades, ele teve 11 pênaltis contra e defendeu 4 também. Eu lembro quando a gente jogando e tinha goleiro bom, o cara fechava o gol e falava, tem goleiro aqui, cara, tem goleiro. Pois é isso. Mas vamos lá, o pessoal do Atlético reclamou bastante da arbitragem, então
Vamos com Renata Ruel, que chega ao Sport Center para falar dos lances polêmicos. Chega mais, Rê. Um Corinthians e Atlético Paranaense cheio de polêmicas, começando pelo gol anulado do Atlético Paranaense. Há infração sim, há uma falta, é um tranco, uma carga nas costas, não é uma disputa legal, não é uma disputa leal. Errou o árbitro no campo em dar gol legal, mas o VAR acerta em sugerir revisão, porque é uma roubada de bola no início da jogada e por isso a falta depois foi bem marcada e o gol bem anulado. Depois nós temos o lance do Vitinho no Dudu. O Vitinho vai com a trava da chuteira na panturrilha do adversário e faz um movimento contínuo até o chão, pisando no adversário. Ele assume o risco de machucar o adversário. Jogo brusco grave, cartão vermelho. Errou o VAR em não sugerir revisão nesse lance. Bora lá, fia, hoje é um dia maravilhoso pra ser corintiana, tem uma informação importantíssima pra passar pra vocês aqui ainda do Corinthians, que acabou de acontecer, mas antes, por favor, curta aqui o vídeo, se inscreva no canal aqui Nação Corintiana, aperta o botãozinho de hypar o vídeo, você nos ajuda demais, tudo aqui nesse canal eu trago pra vocês, pós-jogo, pré-jogo, política, contratação, cara, Corinthians é aqui no Nação Corintiana, então curta aí, se inscreva aí, aqui só informações verídicas, apuradas, tudo ao vivo pra vocês, beleza? Já se inscreveu? Dá essa moral aí pra gente. O Guinegão ontem, a gente precisa falar de vários, né, não tem como não falar de vários personagens, mas o Guinegão pôs essa quartas de final no bolso, mano. Dobrou de um lado, dobrou pro outro, colocou no bolso e levou pra casa. Ele acabou com o Atlético Paranaense. Fez o gol fora de casa, gol importantíssimo. Participou dos 2 gols aqui, fez o gol aqui e deu assistência pro Garrito desencantar. O Garro precisava fazer esse gol. Cara, surgiu, né, um substituto à altura, tá? Cara, o Memphis machucou, né, saiu ontem, a gente não sabe ainda como é que ele tá, provavelmente não foi nada. Mas o Yuri Alberto também machucou, cara, a gente ficava já num desespero. Quem vai ser? Vai ser o Romero? Vai ser o Thales Trágico? Vai ser o Hector Hernandes? Cara, a gente não sabia quem pôr. Esse moleque, ele machucou mano, põe o Guinegão, cara. E outra, ele tá brigando já por titularidade, viu, mano? Porque ele não fez qualquer gol ontem, não foi qualquer assistência. A assistência que ele deu ontem foi de um exímio camisa 10. Qualquer atacante teria, acho que, tocado pro lado. Ali não, ele segura, tira o cara com o corpo, finta, o cara passa igual uma vaca tonta e ele dá um toquinho com a esquerda, meu irmão. Ele usou recurso, direita e dá um toquinho com a esquerda e coloca o Garrito na cara do gol. E você acha que eu tô exagerando? Você acha que eu tô falando demais do Guinegão? Ou você acha que pra dar uma segurada ou não? Vamos trocar uma ideia, quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Logo eu volto com mais notícias. Valeu!